Antes de mencionar algumas palavras que roguem aos seus clamores, rogativos, orações diárias, mentalizem alguma cor na intenção de cada dia que se estabelece na sua jornada. Comece o seu dia mentalizando um ponto de luz e uma coloração naquele ponto de luz, consagrando aos mestres ascensionados a luminosidade como uma grande lamparina que irá guiando você na jornada daquele dia. A luz azul com o arcanjo Miguel, com a força do mestre Elmore e de todos os legionários, espíritos de luz, pretos velhos, caboclos, espíritos das mais diversas lapidações espirituais. No plano divino, colocando a luminosidade na coloração existencial de cada ser. Ao acordar, fazendo a manifestação de que aquela luminosidade te protege, te guia e te faz blindar contra todas e quaisquer maldades e intervenções no plano físico e os assédios espirituais. Se você está se sentindo enfraquecido, enfraquecida, desolado, desanimado, desanimada, bom ânimo, prestar atenção na sua frequência espiritual, confiar na sua guiança, confiar na sua bússola interior. Nos últimos 7 dias fiz algumas visitas domiciliares e percebi o quanto algumas pessoas estão se deixando valer pelo enfraquecimento da mente e, consequentemente, abrindo portas para os assédios espirituais. Bafejem, caríssimos, peguem o perfume de alfazema, coloquem num instrumento de barrufar e coloquem barrufando a sua casa. Transformem a residência em um templo sagrado. Cuidado com as pessoas que você, porventura, leve na sua casa. A sua casa é o seu templo sagrado. As palavras que são empregadas naquele ambiente, os comportamentos que são direcionados naquele ambiente, a harmonia de tudo que é feito, empreendido na sua residência, colocando a lamparina acesa da espiritualidade. Falei também do lírio da paz como sendo um grande termômetro da espiritualidade do seu lar. Observe como está o seu lírio da paz. Observe como está o termômetro da espiritualidade na sua casa. Esta planta, o lírio da paz, promove a neutralização e o equilíbrio da sua residência, assim como as samambaias. As samambaias, elas trazem o poder do fortalecimento, a proteção da energia dos caboclos. Algumas pessoas que fiz a visita estavam preparando as suas residências para este fortalecimento espiritual, mobilizando por meio das plantas. Então, indico que você tenha a samambaia, o lírio da paz, a arruda. A arruda, ela é um para-raio. Tudo aquilo que foi empreendido por atos, palavras e pensamentos, a arruda, ela transmutará imediatamente, quer seja pelo plano sutil do inconsciente coletivo que esteja pairado na sua residência, ou se porventura no plano físico também ocorrer alguma intervenção negativa contra você. A arruda, ela significa como um grande para-raio que absorve rapidamente todos os campos negativos que porventura estejam na sua residência. Já o manjericão, caríssimos, o manjericão é um bálsamo de harmonia, de paz e tranquilidade. Ter o manjericão por perto, estabelecer o manjericão nos seus alimentos, inclusive, assim como o alecrim, você está colocando a calmaria, a paz, a tranquilidade nos atos, palavras e comportamentos. Nos alimentos, nas frutas, frutas, incluindo também nestes alimentos, vocês conseguem
absorver as energias espirituais contidas nas manifestações. As frutas, elas carregam os mecanismos que já passaram pela fitoconsciência. A fitoconsciência que está carregada na flor, a fruta já sendo uma manifestação posterior ao campo do florescimento, e a fruta condensada com as energias espirituais. Por exemplo, a melancia, as frutas aquosas, trazendo a força de Iemanjá, a força de Oxum. Essas frutas mobilizam esta frequência. Assim como algumas leguminosas, alguns legumes. A exemplo da abóbora. A abóbora traz a frequência e a força também de Yansan, a força que neutraliza os pensamentos, que coloca ordem onde precisa o direcionamento da disciplina, a força de Yansan, trazendo por meio das comidas, dos alimentos, assim como a força de Oxóssi, trazida pelo coco, a água de coco, o sumo do coco, também traz a vibração e a força de Oxóssi, a força da sabedoria. Então, se você está precisando de sabedoria, levar para o seu corpo físico e transportar para o seu corpo espiritual, utilize-se também dos alimentos. Por exemplo, o cuscuz, os frutos, os desdobramentos que vêm do milho, trazem a força da coragem, da astúcia, da bravura, trazendo o empreendimento do fortalecimento dos caboclos. Então, caríssimos, vocês observem que existem mais diversas formas de vocês se alimentarem do plano espiritual, disfarçadamente, de tantas e tantas formas. A pipoca representando flores para a espiritualidade. A pipoca traz a força do equilíbrio mediúnico. Você que está com tonturas, se sentindo um pouco desestabilizado entre mundos, entre o plano encarnatório e o plano dos desencarnados, você que tem sentindo fraquezas, a pipoca traz um fortalecimento de aterramento, trazendo a força de Omolu, esta força ancestral, este ser que carrega o equilíbrio entre mundos. Então, caríssimos, observem que nos alimentos, vocês podem se alimentar de forma energética, espiritualmente também, fortalecendo tudo aquilo que você coloca e empreende no seu corpo físico e no seu corpo espiritual. A sabedoria da espiritualidade, ela está distribuída em tudo aquilo que está possibilitado para vocês. Tudo aquilo que o ser humano, o ser que está na experiência humanoide, necessita, está na natureza. E se está na natureza, caríssimos, busquem os campos que alimentam não só o seu corpo físico, mas também ao seu corpo espiritual. Isso te ajudará bastante à compreensão deste equilíbrio mediúnico, do fortalecimento das suas habilidades mediúnicas, do fortalecimento da sua caminhada. Quem está precisando de um aterramento, está se sentindo um pouco sem conseguir ordenar os pensamentos, precisa se alimentar de mais raízes, inhame, batata doce, a macaxeira. As raízes, elas fazem o aterramento do ser na experiência humana. Então, se alimente de raízes para te deixar mais aterrado, para te deixar mais concentrado em campos de batalhas, concentrados em coragens a serem empreendidas por meio de comportamentos necessários. Então, caríssimos, enriqueçam-se com os campos energéticos, com os campos espirituais disponíveis para vocês. Tudo de forma simples e, ao mesmo tempo, de forma inteligente. O ato de comer e sabendo que daqueles alimentos estão brotando campos energéticos de proteção, campos energéticos de guiança, campos energéticos de transmutação, campos energéticos das mais diversas ordens sublimes garantidas pela natureza.
Isto é uma maravilha, não é, caríssimos? Vocês compreenderem que o campo natural possibilita a reintegração do ser, uma das espécies da natureza, à própria natureza, aos campos naturais, ao que é sutil de cada ser. E, consequentemente, vocês mobilizarão qualidades ainda mais de vida, qualidades engrandecedoras da jornada espiritual de cada ser, com as orações, com o plano estabelecido da conexão diária, a perseverança diária de vocês se fortalecerem diante dos ceifadores morais, que aqui já falei, que é a fofoca, a inveja e a mentira. Os 3 ceifadores morais que permeiam o dia a dia de cada um de vocês. Então, para se fortalecer, para vibrar no manto da invisibilidade, não só do Arcanjo Miguel, mas o manto protetor da espiritualidade que te guia e que te guarda contra esses ceifadores morais, você, todos os dias, mentaliza este ponto de luz na coloração, na sua intuição daquele dia, e que naquele ponto faça um elo de um manto promovendo a proteção para o seu dia, em todo local em que você vá, em todo local que você cruze com outras pessoas. Quem tiver uma sensibilidade maior, conseguirá inclusive enxergar a coloração da sua aura, pois antes do ser encarnado chegar em qualquer ambiente, a aura chega primeiro. E assim as auras vão se juntando, vão se reconhecendo e vão estabelecendo conexões afins. Num campo como este de tratamento espiritual, presencial, os campos áuricos estão tão expandidos, auxiliados pelos espíritos aqui, guias aqui presentes, que se pudesse colocar em um campo visual para vocês, alcançaria cerca de 500 metros o alcance da soma áurica dos trabalhadores, juntamente com todos aqui presentes. Unindo a forma ainda maior da não localidade, ou seja, independentemente do local de todas as pessoas que estão em intenção conectadas, forma-se o que vocês entendem como egrégora. Egrégora, um plano ainda mais sutil e com uma abrangência maior do estabelecimento da união das intenções. Então, quando nós falamos em egrégora, estamos falando em um campo coletivo que se une, como se fosse uma grande nuvem do plano positivo que se une, estabelecendo as intenções guiadas para o alcance ainda maior das conexões divinas. Quanto mais a perseverança das orações, quanto mais a perseverança em agir da forma como se estabelece nos seus rogativos diários, mais este campo vai se fortalecendo e esta blindagem vai ficando ainda mais firme, caríssimos. As pessoas que se coloquem como seus inimigos, desejem a felicidade para estas pessoas. Retribuam desejando felicidade, orando por estas pessoas, para que estas pessoas sejam bafejadas pela iluminação celestial. Pois estas pessoas não são suas inimigas, elas se colocam como se inimigas fossem, e assim você libertando o seu coração de todos e quaisquer resquícios desse estabelecimento aprisionador, você transmuta desejando o melhor, que essa pessoa siga o caminho dela, que ela seja muito feliz, que ela consiga todas as realizações dentro da ordem divina e que ela, consequentemente, sendo feliz, deixará você em paz, pois seres felizes não se incomodam com a felicidade alheia. Seres infelizes se incomodam com a felicidade alheia, como se fosse a luz e a escuridão. A luz, quando adentra um campo de escuridão, a escuridão se incomoda com aquela vibração, com aquela luminosidade que é estabelecida. Mas nem por isso a luz desistirá de ser luz. Então, caríssimos,
Sustentem-se como faróis, a iluminar-se e a iluminar a tantas e tantas pessoas que cruzem o seu caminho, fortalecendo o seu propósito, estando convicta do que é o seu propósito, do que é estabelecido em um plano da sua alma, em manifestação das sementes a serem plantadas, a serem distribuídas. Pessoas em seus propósitos, pessoas integradas aos seus propósitos, simplesmente assim são e simplesmente assim fazem, pois recentemente mencionei que quem é do bem não precisa se justificar que é do bem. Simplesmente os seus atos, palavras, comportamentos, gestos e situações mostram que a pessoa é do bem. Então, caríssimos, não percam tempo se justificando de que vocês estão estabelecidos em uma egrégora de luz. Sejam essa luz e, por meio dos seus exemplos, que possa iluminar a tantas e tantas pessoas, bafejando o bem. Assim seja, não é? Graças a Deus.